você está com a tua Bíblia, abra 2 Timóteo no capítulo 4, eu vou ler com vocês dos versículos 6 até o 8. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém. Vamos orar, fecha os teus olhos. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor sempre fala conosco. Obrigado pela vida de cada pessoa que está neste lugar, nesta manhã. Eu sei que o Senhor nos trouxe aqui. Eu sei que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações nesta manhã. Fala conosco, Deus, mais uma vez. Toca os nossos corações mais uma vez. Molda o nosso caráter, Pai. Nós viemos aqui porque precisamos do Senhor, queremos aprender mais de Ti, Pai. Haja com liberdade neste lugar, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Usa a minha vida, Pai, como boca, como profeta do Senhor, nesta manhã, neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Nós já Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor vai fazer nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? A palavra de Deus é maravilhosa. Amém, amém. Na verdade, se você esteve aqui na semana passada, quase que é uma continuação daquilo que nós falamos na semana passada. Se você não esteve aqui na semana passada, não tem problema, você vai entender a mensagem também. Mas na semana passada eu falei a respeito da vida de um rei de Judá, um rei de Jerusalém, seu nome Manassés, filho de Ezequias. E Manassés, ele foi um rei que começou a reinar em Judá com 12 anos de idade, muito novo, muito cedo, reinou durante 55 anos, e como nós falamos na semana passada, na verdade ele começou muito mal, ele foi um rei mau, ele fez coisas terríveis, mas ele terminou bem. No meio da história, no meio do caminho, ele teve um encontro com Deus, o Deus de seus pais, ele se arrependeu e Deus mudou a sua história, Deus restituiu o trono a ele, Deus fez uma obra na vida dele e ele terminou bem. Então, na verdade, hoje é uma continuação daquilo que nós falamos semana passada, porque o título que eu dei para essa mensagem de hoje, na verdade, é uma pergunta: você quer terminar bem? Você quer terminar bem? E na verdade, o que nós lemos aqui, os versículos que nós lemos agora, que o apóstolo Paulo ele está falando aqui, na verdade ele está falando sobre isso, ele está falando sobre a sua própria caminhada, ele está falando sobre a sua própria vida, e ele está dizendo basicamente isso, ele está dizendo que ele terminou bem, porque quando ele diz, olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, o que ele está dizendo é, eu terminei bem, eu consegui chegar lá, eu consegui cruzar a linha de chegada. Na verdade o apóstolo Paulo entende que ele já não tem tanto tempo assim, então ele está dizendo, ele entende que ele já está no final dos seus dias, e ele está dizendo, olha, eu consegui, eu cheguei até aqui, eu permaneci, eu guardei a fé, eu passei por muitas coisas, eu passei por momentos difíceis, eu passei por lutas, e se tem alguém que pode dizer isso, foi o apóstolo Paulo, porque foi alguém extremamente perseguido, ele passou por naufrágios, foi apedrejado, ele foi preso, ele foi muitas coisas, açoitado muitas vezes, mas ele termina dizendo, olha, eu combati o combate, essa vida aqui, ela é um combate, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, sabe, as coisas da vida, as dificuldades da vida, os momentos difíceis, as prisões não me fizeram desistir, não roubaram a minha fé, eu completei a carreira, eu cheguei lá, eu cruzei a linha. E na verdade, eu acho que todos nós queremos fazer a mesma declaração. Acho que todos nós queremos chegar lá no final das nossas vidas e dizer a mesma coisa que o apóstolo Paulo disse, que olha, eu completei, Gui, eu consegui, eu guardei a fé, sabe, eu combati o bom combate, a vida não foi tão fácil assim, eu enfrentei alguns momentos difíceis, olha, eu enfrentei adversidades, mas eu pude ver a boa mão do meu Deus comigo nos momentos difíceis, sabe,
eu não abri mão de estar com Deus, de andar com Deus, eu guardei a fé, mesmo nos momentos difíceis da vida, eu não desisti, eu continuei. Todos nós queremos fazer esta declaração aqui, todos nós queremos chegar no final das nossas vidas e poder dizer: olha, cheguei aqui, estou cruzando a linha de chegada, terminei bem, estou terminando bem, eu guardei a fé, eu não me perdi no meio do caminho, eu estou completando a carreira, eu sei que eu estou completando aquilo que Deus me chamou para fazer, eu sei que eu estou terminando aquilo que Deus me propôs, e eu estou terminando com êxito, eu não abandonei no meio do caminho. Todos nós queremos terminar bem. Não tem uma pessoa que vai dizer: não, Gui, eu quero desgraçar a minha vida, eu quero terminar mal, eu quero destruir a minha família, eu não quero viver nada que seja bom para mim, eu quero chegar lá no final e falar assim: olha, eu não terminei nada, eu vivi uma vida terrível. Não, as pessoas fazem escolhas que as levam para este lugar, mas ninguém quer viver uma vida ruim, ninguém quer chegar lá no último dia e dizer assim: olha, estou terminando mal, que coisa boa, hein? Parabéns para mim. Não, o ser humano tem o desejo de ser feliz, o ser humano tem o desejo de realizar, de ser feliz nessa vida, de ter uma família, de realizar sonhos. Todos nós queremos chegar lá no final e dizer assim: olha, completei, estou aqui, cheguei, consegui. As ondas dos mares da vida não conseguiram me afogar. Mas a minha pergunta para você nessa manhã é o seguinte: o que te faz pensar que você vai chegar lá? O que te faz pensar que você vai conseguir fazer essa mesma declaração que o apóstolo Paulo fez? O que te faz pensar que você daqui a 30, daqui a 40, daqui a 20, daqui a 10 anos vai dizer a mesma coisa, vai dizer: olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé? Você tem certeza disso? Por que você tem certeza disso? O que é que você faz hoje para chegar lá? Você tem feito alguma coisa hoje para você conseguir um dia declarar isso aqui ou não? Por que você pensa que você vai conseguir falar as mesmas palavras que o apóstolo Paulo um dia falou? Estava lendo essa semana um livro a respeito de um grande evangelista, talvez a maioria de vocês conheçam, Billy Graham. Billy Graham, um nome conhecido, ele foi alguém que terminou bem, certo? Alguém que morreu velhinho, um exemplo de caráter de homem de Deus, deixou um legado absurdo. E eu estava lendo nesse livro que Billy Graham, em 1945, com 20 e poucos anos, foi quando ele apareceu. Ele deu um boom por toda a América, as pessoas começaram a ouvir quem era Billy Graham, e as pessoas começaram a lotar auditórios por todos os lugares nos Estados Unidos para ouvir aquele homem. Aquele homem pregava e as pessoas eram impactadas, e ele com 20 e poucos anos de idade. Mas o escritor diz o seguinte: ele não foi o único homem que em 1945 Deus levantou e usou a vida dele. Nessa mesma época, 2 outros grandes homens de Deus foram levantados e fizeram também um alvoroço por todos os Estados Unidos. Um deles foi Chuck Templeton e o outro foi Brown Clifford. Esses 3 homens, no mesmo período, eles eram até amigos, pregavam em todos os lugares nos Estados Unidos, enchiam auditórios, as pessoas ficavam impactadas, eles estavam sendo usados por Deus para abençoar a vida de milhares de pessoas. A minha pergunta para você é, você sabe quem é Billy Graham? A maioria de vocês conhecem Billy Graham, mas se eu perguntar, você sabe quem é Chuck Templeton, você sabe quem é Brown Clifford? Você provavelmente não vai saber quem é, e a maioria das pessoas não sabem quem são estes 2 homens aqui. Até nos Estados Unidos, a maioria das pessoas não sabem a história destes 2 homens aqui.
Por que é que não sabem da história destes dois homens aqui? Então, no livro, ele vai nos contar e ele vai dizer o seguinte: olha, Chuck, ele abandonou o ministério para seguir a carreira como apresentador de rádio e televisão e ser colunista de um jornal, e decidiu que não era mais um cristão, um seguidor de Jesus Cristo, deixou de acreditar em Jesus. Isso apenas 5 anos depois de 1945, que Deus estava usando aqueles homens de maneira sobrenatural. Clifford, em 1954, ou seja, menos de 10 anos, ele tinha perdido já a sua família, ministério, saúde e, por último, a sua própria vida. Ele abandonou sua esposa e seus 2 filhos. Eles tiveram 2 filhos que eram especiais, que tinham síndromes, e com 35 anos, este grande pregador morreu de cirrose dentro de um quarto de motel em Amarillo, nos Estados Unidos. Seu último trabalho tinha sido como vendedor de carros usados. Alguns pastores se reuniram, fizeram uma vaquinha para pagar o enterro de Clifford e enviar o corpo para sua cidade para ser enterrado em um cemitério lá. Em 1945, 3 grandes pregadores estavam fazendo coisas extraordinárias para Deus, e se eu e você olhássemos para estes 3 homens, a gente pensaria: uau, estes 3 homens com certeza vão terminar muito bem. Em menos de 10 anos, 2 já haviam caído, apenas Billy Graham continuava de pé, continuava firme, continuava forte, fazendo aquilo que Deus o havia chamado para fazer. Um menino jovem está no seminário bíblico, e ele estava noivo de uma menina. O pai da menina, já um pastor experiente, maduro, muitos anos de ministério, vendo o genro empolgado com as coisas de Deus, o chamou um dia e disse: garoto, vem cá, deixa eu conversar com você. E sentou ele e disse: olha, deixa eu te dar um conselho, todos os dias da tua vida faça algo, todos os dias da tua vida se encontre com Jesus, porque ao longo, na minha caminhada com Deus, eu tenho visto que de 10 pessoas que começaram, apenas uma das 10 terminam, de 10, uma termina, 9 param no meio do caminho. E aquele jovem ficou impressionado e falou: não é possível, pastor, como é que pode uma coisa dessa? E ele ficou tão impactado com aquilo, ele falou: bom, eu vou testar para ver se isso é verdade. Ele pega, então, ele estava no seminário bíblico, ele pega um nome de alguns amigos e escreve na capa de sua Bíblia. Ele coloca 24 nomes na capa de sua Bíblia, e passaram-se, ele tinha 23 anos, passaram-se 30 anos, com 53 anos, o livro diz o seguinte: olha, passou 30 anos, e ele olha para a capa da Bíblia, e só havia ali 3 nomes dos 24 amigos que amavam a Deus, que queriam servir a Deus de todo o coração, que queriam mudar o mundo, que falavam: olha, nós queremos pregar o Evangelho. O que é que aconteceu no meio do caminho? Então, na verdade, o que nós precisamos entender é que na vida cristã, não é como nós começamos que importa, mas é como a gente termina que importa. Tem a ver com o que eu falei na semana passada. Não é como a gente começa, mas como a gente termina. E por que você acha que você vai ser esta exceção? Por que você acha que você é esse um dentre os 10? Por que você acha que você é estes 3 dos 24 da Bíblia daquele garoto? O que te faz pensar que você vai ser exceção no meio de milhares de pessoas que desistem no meio do caminho e não terminam bem a sua caminhada com Deus? Porque a gente sempre pensa que vai ser com o outro, a gente sempre pensa que vai acontecer na vida do outro. A gente nunca pensa que é com a gente. Não, Gui, comigo está tudo certo, eu vou terminar bem. A gente nunca pensa que é com a gente. Quem sofre um acidente de carro é pego de surpresa. A pessoa nunca pensa que ela vai sofrer um acidente de carro. O cara que cai de moto nunca pensa que ele iria cair de moto. Todo mundo já caiu, mas ele pensa: eu não vou cair. E nas nossas vidas muitas vezes é assim. A gente pensa que a gente é a exceção, a gente pensa que a gente não vai acontecer com a gente. A minha pergunta, de novo, para você é: o que é que você tem feito para ser esta exceção, para ser o 1 dos 10, para ser os 3 dos 24 na capa da Bíblia? Não é impossível,
Não é impossível. É porque a palavra vai nos mostrar que não é impossível. Provável, improvável, mas não é impossível. E talvez você diz assim: Gui, isso é apenas uma teoria. Isso, qual é a base bíblica? Onde você pode me mostrar aqui na Bíblia, que texto que você pode colocar como base para mostrar e provar que isso é verdade? Então vamos lá, então vamos para a Bíblia, então vamos pegar um texto da Bíblia para usar como ilustração, para provar isso que eu estou falando para vocês. Não sei se você se lembra, mas Deus envia Moisés para o Egito. Deus manda Moisés para o Egito para tirar o seu povo das mãos de Faraó e levar o povo até a terra prometida. Deus envia pragas e Faraó acaba permitindo o povo sair no deserto. E aí agora Deus está levando o seu povo rumo à terra prometida. Deus tinha uma terra para aquele povo. Deus tinha promessas para aquele povo. E o povo agora está indo rumo à terra prometida. E então quando eles chegam perto ali da terra, Deus fala com Moisés. E Deus dá uma ordem a Moisés. E Deus diz a Moisés o seguinte: olha, Moisés, você vai fazer o seguinte, você vai escolher agora 12 homens para olhar, para verificar a terra prometida, a terra que eu separei para vocês, a terra que mana leite e mel. E essa é uma missão importante. Eles vão lá, eles vão olhar, eles vão trazer notícias para vocês de como está a terra, porque lá é a terra que eu vou levar vocês. Agora olha só, em Números, no capítulo 13, versículos 1 e 2, diz isso aqui: o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviem um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Importante isso aqui. Deus chama Moisés e fala o seguinte: a missão é importante. Então, para essa missão importante, não pode ser qualquer um, Moisés. Não pode ser alguém que vai desistir facilmente. Para essa missão que é extremamente importante, você vai pegar o quê? Você vai pegar os cabeças, você vai pegar os líderes, você vai pegar o chefe das tribos, você vai pegar o cabeça das tribos. O que Deus estava dizendo? Ele sabe que o líder é o quê? É alguém mais bem preparado. Pega os mais forjados, pega os casca-grossas, pega os mais preparados, pega aqueles que já passaram por alguma coisa. Essa missão é muito importante para você colocar na mão de alguém que é imaturo. Então pega o líder da tribo e manda. São 12 pessoas, não é só um, não, manda um monte junto, porque a missão é extremamente importante. Então 12 homens que não são imaturos, 12 homens que são líderes, 12 homens capacitados, eles agora vão lá olhar a terra prometida e trazer notícias do que eles viram. Afinal, eles iriam avançar para aquela terra e viver aquilo que Deus tinha preparado para a vida deles. Nós já sabemos da história, você já sabe da história, o que é que acontece. E aqui está a prova. Dos 12, 10 param no meio do caminho. Dos 12, 10 desistem no meio do caminho. Dos 12, apenas 2 disseram: não, a adversidade não vai nos parar. Não. O gigante é difícil, mas nós temos uma palavra. Deus falou com a gente, Deus falou que aquela terra é nossa, que a gente vai conquistar a terra. Então, independente dos gigantes que nós vimos, da dificuldade que a gente vai enfrentar, nós vamos continuar, vamos para cima, porque se Deus falou, Ele já entregou a nós. Agora, olha só, dos 12 homens, 10 voltaram desanimados, 10 voltaram dizendo: paramos por aqui. 10 voltaram dizendo: não, esse negócio não vai dar certo. 10 voltaram dizendo: não, olha, para nós não dá, a gente preferia estar lá no Egito, a gente preferia estar vivendo como escravo do que avançar e morrer aqui no deserto. Era melhor que a gente estivesse lá no Egito como escravo do que morrer aqui no deserto na mão destes gigantes. E aqui comprova a teoria de que a maioria vai desistir no meio do caminho, de que a maioria vai olhar a adversidade e vai escolher a adversidade do que aquilo que Deus falou.
A maioria vai olhar o problema e a dificuldade, vai acreditar mais no problema e na dificuldade, vai desistir no meio do caminho, ao invés de olhar para aquilo que Deus falou, para a palavra que Deus deu e continuar caminhando. A maioria vai parar no meio do caminho e vai dizer: está difícil demais, Deus não vai fazer. Esse negócio de andar com Deus, esse negócio de que Deus tinha uma promessa para a minha vida, Gui, eu cansei, eu já andei por muito tempo, eu já vivi muitas coisas, eu acreditei durante um tempo, mas eu cansei, eu vou viver a minha vida e eu não vou acreditar em mais nada, sabe? Eu vou deixar esse negócio de Deus de lado. É exatamente o que esses 10 aqui estavam fazendo. Para mim, já deu. De novo, a minha pergunta para você é: o que te faz pensar que você vai ser como Josué e como Caleb, que vai permanecer? O que você tem feito para ser como Josué e como Caleb, que vai continuar? Agora, você sabe o que acontece porque aqueles homens pararam no meio do caminho? Porque aqueles homens deixaram de acreditar, porque aqueles homens desistiram no meio do caminho? A história é triste, trágica, por causa daqueles 10, porque eles voltaram e eles pararam no meio do caminho. Deus fica bravo, Deus fica irado com aquilo, porque eles voltam desanimados, dizendo: para a gente não dá, eu vou parar por aqui. E aí eles desanimam todo aquele povo que estava ali. E aí então Deus diz: olha, por causa disso, porque vocês não acreditaram, agora vocês não vão entrar na terra prometida mesmo. Aquele povo não entrou na terra prometida, aquela geração não entrou na terra prometida, só os mais novos junto com Josué e com Caleb. Eles ficaram 40 anos, eles já estavam na beira da terra prometida, eles ficaram 40 anos rodeando no deserto, perdidos, até uma geração morrer, para que a palavra de Deus se cumprisse, para que então apenas Josué, Caleb e uma nova geração entrasse na terra prometida. Olha só o que está acontecendo, porque eles desistiram deles mesmos, porque eles deixaram de acreditar, porque eles pararam no meio do caminho. Agora eles não vão viver o melhor de Deus para a vida deles, agora eles vão morrer no deserto, agora eles não vão pisar na terra prometida. Na verdade, a terra prometida, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, o único empecilho, impedimento para mim, para você, para a gente pisar lá, sou eu e é você. Se a gente parar no meio do caminho, se a gente desistir antes da hora, a gente não chega lá, a gente não vai chegar lá se o nosso inimigo for grande. Gui, eu não vou conseguir chegar porque o inimigo é muito grande, eu não vou conseguir chegar lá porque tem gigantes lá, não, eu vou chegar lá, você vai chegar lá, porque é promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Não é isso, eu vou chegar e você vai chegar se eu não parar, se eu perseverar, se eu continuar. O problema dos 10 e o problema da maioria é que a gente para antes da hora, a gente desiste, a gente cansa, a gente cansa de tentar, a gente cansa de esperar. Mas eu já esperei muito, foram muitos anos no Egito, agora a gente está aqui, podia ser mais fácil. E por achar que podia ser mais fácil, morre no deserto e não vive o melhor de Deus para a vida. Perseverança, na verdade, eu coloquei aqui, olha, é um dos frutos de um caráter transformado por Deus, porque um dos frutos do Espírito é paciência. Paciência, saber esperar. E saber esperar, você tem que ser alguém perseverante, porque se você sabe esperar, você tem que ser alguém que persevera, você continua, você não para no meio do caminho, você está esperando, você espera 1 ano, você espera 2, você espera 5, mas você continua, você não para no meio do caminho. Por quê? Porque não é o meu tempo, não é o seu tempo, é no tempo de Deus. Quem define o tempo é Deus, não sou eu e não é você. Ele é quem faz, não somos nós que fazemos, a gente apenas confia, continua caminhando em direção àquilo que Ele tem para as nossas vidas, persiste, não desiste no meio do caminho. Olha o que diz em Hebreus no capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta.
olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Na verdade, olha o que diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Na verdade, eu acho que a vida cristã, ela tem muito mais a ver, porque quando fala carreira que está proposta com perseverança, a vida cristã, na verdade, tem muito mais a ver com uma maratona do que com um tiro de 100 metros. Não é como eu começo, não é se eu saio correndo com força. Muitas pessoas começam com muita força. Você pode ver, até engraçado, se você olhar na maratona lá que passa na televisão no final do ano, você vê que no começo, quando dá a largada, está todo mundo num pique só. Passa 15 minutos, já metade ficou, só está metade. Passa mais 20 minutos, já está metade da metade. As pessoas começam com tudo e de repente vai abandonando, e vai abandonando, e vai abandonando. E na verdade, a caminhada cristã é como uma maratona, não é um tiro daqui até ali. Então, na verdade, é uma corrida longa, onde eu e você, em muitos momentos, como os corredores falam, né? Eu não sou um grande corredor, mas eles falam, né, que ali no meio da corrida tem hora que dói a perna e dói aquilo. Na verdade, a briga é mais aqui do que o cansaço físico, é aquela luta de você: eu vou continuar, eu não vou desistir, está doendo, mas eu vou passar por cima da dor. E na verdade a vida cristã é exatamente isso aqui: eu vou continuar, eu não vou parar antes da hora. Agora, olha que maravilhoso que o texto está dizendo. É como se nós estivéssemos nessa corrida, e é como se nós tivéssemos uma nuvem tão grande de testemunhas. É como se pessoas estivessem nos aplaudindo e dizendo: vamos lá, vai lá, termina a corrida, continua firme. As pessoas que correm, na verdade, elas dizem que o que mais anima numa corrida é exatamente isso: o clima da corrida, as pessoas ali impulsionando, as pessoas dizendo: vai lá, muito bem, você vai terminar, está chegando, está terminando, quer água? E as pessoas na beirada da corrida dando um copo de água e dando gel de carboidrato para as pessoas conseguirem terminar bem. E é o que o texto está dizendo. Olha, é uma nuvem de testemunhas tão grande, é como se as pessoas que já partiram desta terra estivessem lá bradando e dizendo: muito bem, continua, você está indo bem, você vai chegar lá, não para no meio do caminho. E aí o escritor de Hebreus vai dizer o seguinte: e ainda assim a gente pode pegar nessa corrida e tirar um peso de sobre as nossas vidas e correr de forma mais leve. Ele vai falar sobre o pecado, na verdade, que tenta nos parar no meio dessa corrida, tenta deixar a nossa caminhada mais pesada. Ele vai dizer: olha, você pode tirar esse peso de sobre a sua vida para que você corra de forma mais leve. É possível fazer isso, é possível tirar de sobre as nossas vidas aquilo que tenta nos impedir correr. Na verdade, essa corrida da vida cristã, ela não é uma corrida perfeita, ela não é uma corrida que você não tropeça, ela não é uma corrida que você não erra, ela não é uma corrida que você não falha, ela não é uma corrida que você não pecou nunca mais e agora. E na verdade esse tem sido um grande engano do diabo, porque muitas vezes as pessoas entram nessa corrida e elas estão animadas dizendo: eu vou terminar. Em algum momento elas sentem alguma cãibra e elas param ali, e o diabo fala: agora pode parar, vai para o canto que a corrida terminou para você. Mas na verdade não, você pode continuar, mesmo que você tenha tido aí um problema no percurso, mesmo que você tenha falhado, mesmo que você tenha caído. Deus, com sua graça e misericórdia, estende a mão para mim e para você e diz: olha, você pode continuar. Não é como eu começo, não é como você começa, mas é como a gente termina. Não é o que acontece no meio do caminho, mas é se eu e você vamos chegar na linha de chegada, é se a gente vai cruzar aquela linha um dia. Por isso, eu e você não podemos parar no meio do caminho. Provérbios 28:13 diz assim: olha, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. 1 João 1:9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, independente do que acontece no meio dessa corrida, é possível continuar, porque nós temos um Deus que nos perdoa e nos dá uma chance de novo. Ele não me tira da corrida, Ele não olha para mim, não olha para você e diz: acabou, você está eliminado da prova, tchau. Não, Ele diz: não, fica de pé, eu vou te ajudar, tem mais uma chance para você, pode continuar, vamos lá, força, continua. Ah, mas está difícil, caminha um pouco, não precisa correr tão rápido, calma. O importante é chegar, o importante é conseguirmos, como o apóstolo Paulo, no final das nossas vidas, declararmos: olha, combati o bom combate, eu guardei a fé, eu completei a carreira. Isso que é o mais importante. Agora, eu acho que algo que dificulta talvez na nossa caminhada com Deus, e talvez nos roube muitas vezes, é que diferente de uma corrida, o que motiva uma pessoa numa corrida é a linha da chegada, é ela saber aonde está a linha da chegada. Se o cara ele sabe que ele vai correr 10 quilômetros, mais fácil, ele sabe quanto ele precisa correr, ele já correu 2, ele sabe que falta 8, ele consegue controlar o cansaço dele, ele consegue controlar o ritmo dele, ele se anima porque, eu estou cansado, mas já corri 7, só falta 3, eu estava até pensando em parar, mas já corri 8, já foi, só falta 2, estou terminando, agora eu vou terminar, mas nem que eu termine carregado, mas eu vou terminar, já corri 8, quem corre 8, corre 10, agora o grande problema da nossa caminhada cristã é que a gente não tem uma linha, a gente não sabe onde é que está a linha da chegada, a gente está correndo e não sabe para onde, a gente está correndo e não sabe quando chega, ninguém sabe quando chega, você não sabe o dia da tua partida, na verdade a nossa linha de chegada é quando o Senhor falar: 4, 2, 1, Guilherme Rebustini, pode vir, opa, estou aqui, aí não adianta nem esconder debaixo da cama, que vai subir, não tem jeito, a gente não sabe qual o dia, qual é a hora, quando é que vamos partir dessa terra, então fica mais difícil, porque quando a gente está muito cansado, mas a gente sabe que a linha está ali, você continua, que você sabe que você está chegando. Agora quando você está muito cansado, e você não tem informação, você não sabe se é 1, se é 5, se é 10, se é 20, se é 50 quilômetros, você fala: eu não vou conseguir terminar. Mas olha só, a palavra de Deus nos dá uma chave, a palavra de Deus nos dá um segredo em como podemos terminar firmes na nossa vida com Deus, como a gente pode terminar firme aqui nessa terra sem desistirmos, sem pararmos no meio do caminho. E está em Hebreus, nós lemos no capítulo 12, no versículo 2, e está aqui o segredo. Se você quer terminar bem na sua vida, quantos querem terminar bem? Se você diz: Gui, eu quero terminar bem, Gui, eu quero chegar lá e declarar isto também, sabe, eu completei a carreira, aqui está o segredo, olha só: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da sua alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Aqui está o segredo: colocar os olhos em Jesus. Eu e você não temos uma linha de chegada para fixar os nossos olhos e dizer: Gui, eu estou focado ali, eu vou focar ali porque eu sei que daqui a pouco eu estou chegando. Não, mas nós devemos focar os nossos olhos em Jesus, e essa é a única forma de continuarmos firmes nessa corrida chamada vida. É a única maneira que eu e você conseguiremos continuar e terminar bem aqui nessa vida. Sabe por quê? Porque na verdade, olha só, quando nós olhamos para Jesus, na verdade, Ele é a resposta para tudo que nós precisamos, Ele é a saída para tudo que nós precisamos. Quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus, na verdade é quando a gente para, é quando a gente desiste. Agora, quando nós estamos olhando para Jesus, a gente continua, a nossa confiança está em Jesus. Está difícil, mas eu sei que Jesus, Ele é a saída para o meu problema, eu sei que é aquele que traz provisão, eu sei que Ele é aquele que me guarda, eu sei que Ele é aquele que me abençoa, eu sei que Ele é aquele que me sustenta, eu sei que a vontade dEle vai ser feita na minha vida. Os meus olhos estão em Jesus, a minha vida está em Jesus, a minha confiança está em Jesus. Agora, quando eu tiro os meus olhos de Jesus, eu paro. E foi exatamente, se você olhar o segredo, na verdade, dos que não pararam, foi isso.
Olhe para os discípulos de Jesus. Enquanto os discípulos tinham Jesus, estavam com ele, vendo ele, estava todo mundo animado. Jesus morreu, o que aconteceu? Eles começaram a olhar para onde? Não via mais Jesus, começaram a olhar para os problemas, e vão matar a gente agora, nosso Senhor não está com a gente. Desistiram, pararam, cada um foi fazer o que fazia antes. Agora eu vou pescar, agora eu vou fazer isso. Rapidinho, esquecendo de tudo que Deus tinha para a vida deles. Precisou Jesus, depois de ter ressuscitado, já aparecer para os discípulos de novo, para lembrá-los e dizer: o que está acontecendo? Vocês já esqueceram já? Eu avisei vocês que o que está acontecendo é o que iria acontecer mesmo. Eu vim, me entreguei, morri, ressuscitei, agora a missão está com vocês. Calma, o Espírito Santo vai vir e vai usar vocês para que vocês continuem fazendo a obra de Deus aqui nessa terra. Mas no momento que eles tiraram os olhos de Jesus, os problemas ficaram maior, e aí então eles desistiram, cada um foi viver a sua vida, e foi exatamente o que aconteceu com os espias aqui. Os 10 que desistiram, por que desistiram? Porque tiraram os olhos de Jesus. Deus havia dado uma palavra, Deus deu uma promessa, mas eles olharam os inimigos, eles olharam os gigantes, eles olharam as dificuldades, tiraram os olhos do que o Senhor havia dito, tiraram os olhos de Deus e olharam: opa, mas isso aqui está maior do que acho que Deus falou para a gente. E aí então foi isso que os fez desistir e parar no meio do caminho. Sempre quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor, a gente para. Sempre quando a gente tira os nossos olhos de Jesus, a gente desiste no meio do caminho. Você pode olhar, Pedro andou sobre as águas. Uau! E ele está andando sobre as águas enquanto ele está olhando para Jesus. Quando ele tira os olhos de Jesus e ele começa a prestar atenção no lugar que ele está, nas ondas do mar, o que acontece? Ele para, ele desiste, ele começa a afundar, ele deixa de viver uma vida sobrenatural. É exatamente isso. Qual que é o segredo, Gui, de uma vida sobrenatural? Qual que é o segredo de continuar? Qual que é o segredo de não afogar? Qual que é o segredo de não parar no meio do caminho? Os olhos em Jesus, os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da minha fé, Jesus. Não é no pastor, não é na igreja. Querido, se olhar para o pastor, você vai parar no meio do caminho. Tem gente que para no meio do caminho por causa do pastor. Fiquei chateado com o pastor, então eu vou abandonar Deus. Fiquei chateado com a igreja, então não vou mais para a igreja. Fiquei chateado com o irmão da igreja, então eu abandono Deus, como se a igreja fosse Deus. Os olhos fixos em Jesus, não é na igreja, não é no pastor, não é no diácono da igreja, é em Jesus. Se você olhar para Jesus, nada e ninguém vai conseguir te parar no meio do caminho. Os problemas não vão te parar, porque os seus olhos estão em Jesus. Você sabe que tudo que você precisa vem dele. Está difícil, você está vivendo uma tempestade, mas você sabe que os teus olhos estão nele. Você sabe quem sustenta a tua vida, você sabe quem te levanta todos os dias, você sabe quem guarda a tua vida, você sabe que aquele que te prometeu é fiel, não é homem em mente, mas ele vai cumprir na tua vida. Você continua caminhando, você não desiste, mas quando você tira os olhos, e aí então você para. E tem algo pior ainda, porque quando você tira os olhos de Jesus, se você não está olhando para Jesus, você está olhando para algum lugar. Você está olhando para algum lugar, você está olhando para alguém. E isso acontece. Você para de olhar para Jesus e começa a olhar para a vida da outra pessoa. E aí a tua vida vira de ponta cabeça. Você começa a ser infeliz. Você começa a reclamar. Fica tudo de ponta cabeça, já não está nada bom. Não faz sentido as coisas. Por quê? Porque você tirou o olho de Jesus, está olhando para a vida do outro. Está olhando para a vida de outra pessoa. Por quê? Porque agora parece que aquilo faz mais sentido para você. Você queria fazer o que aquela pessoa faz.
você queria ter o que aquela pessoa tem, você queria a unção que ela tem, você queria o carro que ela tem, você queria as coisas dela, você queria viver a vida dela. Agora, quando você está olhando para Jesus, você não quer viver a vida de outra pessoa, você está olhando para Jesus, você quer a vida que Jesus tem para você quer o chamado de Jesus para a tua vida, você quer viver o que Jesus tem preparado para você está feliz com o que Jesus te proporcionou, você está feliz com o que Jesus te chamou para fazer, os teus olhos não estão focados nos outros, nas outras coisas. Deus está abençoando a vida de Deus te abençoe, meu irmão, é muito bom, mas calma aí que eu estou aqui focado em Jesus, Ele também tem algo para a minha vida, vai fazendo o seu que eu vou fazendo o meu aqui também, que eu tenho muita coisa para fazer. Mas quando eu tiro o olho de Jesus na minha vida, vida de ponta cabeça, eu não consigo ser mais feliz, porque agora eu estou olhando para a vida de todo mundo, e no final das contas eu estou infeliz com o que eu tenho, eu estou infeliz com a minha vida, eu já não estou feliz com mais nada. Quanta gente a gente não conhece assim? É porque deixou de olhar para Jesus. Sabe por quê? Porque não tem lugar melhor. Quando a gente entende isso, não tem lugar melhor para estarmos do que no centro da vontade de Deus para as nossas vidas. A pessoa pode ter um carro mais bonito que o meu, mas eu estou no centro da vontade de Deus para a minha vida. Pode ter um cargo que eu falo, puxa, eu gostaria de ter aquele cargo, mas eu estou no centro da vontade de Deus para a minha vida. Quando você tem essa convicção, querido, querida, você é feliz com o que você tem, você é feliz aonde você está, você é realizado. Você pode ter pouco, você pode viver no pouco, você pode não ser conhecido, você pode não ser reconhecido, pode ser, sabe, mas você está feliz, você está completo, porque os seus olhos estão em Jesus, e você sabe que aquilo é o que Ele tem para a tua vida, e você está vivendo aquilo que Ele tem para a tua vida, e você está feliz. Agora, quando tira o olho de Jesus, tudo fica de ponta cabeça. Você quer começar a viver a vida do outro, você já não sabe mais o que é para você, sua vida fica sem sentido. Na verdade, o escritor de Hebreus aqui, ele nos dá a chave, ele nos dá o segredo, na verdade, de como permanecermos, de como continuarmos, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Foi o conselho daquele pastor mais maduro, para aquele jovem sonhador, que se tornaria um pregador. Olha, todos os dias, se encontre com Jesus, independente de qualquer coisa, de ministério, do que você estiver fazendo, não é sobre o que você faz, mas é sobre a pessoa que você se encontra todos os dias. Se encontre com Jesus, se encontre com Jesus, porque a saída, o que vai te levar lá, não é o que você está fazendo, não é o seu trabalho, o que vai te levar lá é Jesus, é se seu olho estiver nele, é se você estiver se encontrando com Ele, é só isso que vai guardar os nossos corações, é isso que vai nos livrar, é isso que vai nos levar. Se não for Jesus, meu querido e minha querida, nós estamos perdidos. Eu não tenho a capacidade de sustentar a minha família, eu não tenho a capacidade de chegar daqui 40, 50 anos e dizer, olha, terminei bem. Se não for Jesus na minha vida, se não for a misericórdia de Deus nas nossas vidas, a gente não poderia chegar lá, mas com Jesus é possível. De novo, eu pergunto para você, o que é que você tem feito hoje? Porque a gente quer chegar lá, a gente quer terminar bem, a gente quer estar de pé, a gente quer concluir, a gente quer declarar como o apóstolo declarou, combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira, Gui. Mas o que você tem feito todos os dias? O que você faz hoje para você chegar lá? Afinal, não sei se você já parou para pensar nisso, se hoje você está de pé, é porque você fez alguma coisa e não foi hoje. Você fez alguma coisa talvez dias atrás, meses atrás, anos atrás, para que hoje você estivesse bem e de pé e firme. Por isso hoje você está colhendo o que você está colhendo. Mas o que você faz hoje para colher daqui 5, daqui 10, daqui 15, daqui 20, daqui 50 anos?
O problema é que muitas pessoas, quando começam a colher, elas param de plantar. Essa semana eu ouvi um amigo meu falando isso, e eu achei muito interessante. Ele diz assim: olha, o grande problema é o seguinte: a pessoa, quando não tem, ela tem apenas semente nas suas mãos, ela planta com as duas mãos, porque é o que ela tem. Ela está plantando e plantando e plantando com todas as suas forças. Chega o tempo da colheita, muitos caem no erro de fazer o seguinte: a colheita é tão boa, a colheita é tão grande, aí sabe o que elas fazem? Elas pegam as duas mãos e elas começam a colher com as duas mãos. E ele disse o seguinte: aí é onde está o erro. Sabe por quê? Porque se você está colhendo hoje, é porque um dia você plantou. Então não caia nesse erro. Faça o seguinte: quando chegar o tempo da colheita, colha com uma mão, mas continue plantando com a outra. Pegue com uma mão e continue plantando com a outra, para que daqui 5, para que daqui 10 você tenha o que colher também. E muitos, quando chegam no tempo da colheita, param de plantar. Muitas vezes é exatamente o que acontece nas nossas vidas. A gente está vivendo um momento bom com Deus, a gente está vivendo um momento bom na família, a gente está vivendo um momento bom nas nossas vidas espirituais, e a gente diz: não, está tudo certo, que olha, minha vida está tudo bem, estou bem com Deus, minha casa está tudo bem, as coisas, sabe, está tudo certo. E muitas vezes a gente está no tempo da colheita e a gente deixa de plantar. Mas não se esqueça: se você não plantar, lá na frente você não vai ter o que colher. Então o que é que você tem feito todos os dias? Qual a semente que você tem plantado para que você colha lá na frente, daqui 5, daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos? Muitas vezes a gente diz: não, eu quero chegar lá, mas o que é que você tem feito para chegar lá? E não apenas chegar, mas chegar bem, de pé, firme, forte, com a sua família. Qual semente você tem plantado hoje? Você separa um tempo para Deus todos os dias? Você ora, você passa um tempo na presença de Deus ou não? Ou Deus é o resto na tua vida? Ou Deus é o Deus de domingo na tua vida? Não, Gui, eu venho, adoro a Deus quando de domingo eu venho aqui, eu canto umas canções, eu oro aqui 5 minutos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: um dia você vai colher aquilo que você está plantando. A gente vê homens e mulheres que se perderam no meio do caminho e não chegaram lá, e isso aqui é extremamente triste. Tem uma história que sempre mexeu muito comigo e na verdade me traz um grande temor no coração. Eu sempre, quando eu vou falar sobre isso, lembro dessa história. É uma história que meu pai conta. Meu pai, quando estava no seminário bíblico ainda, ele fez o seminário bíblico junto com outro amigo, e ele diz que esse amigo dele era um grande homem de Deus. Ele fala: olha, eu talvez tenha visto poucas pessoas pregar como ele pregava. Uma unção assim, diz que ele pregava e as pessoas eram impactadas, diz que eles sonhavam juntos e eles jejuavam juntos e oravam juntos. Um grande homem de Deus, tinha um sonho de viver para Deus e de impactar uma geração, de realmente entregar a sua vida para que outras vidas fossem abençoadas e alcançadas. O tempo passou, eles eram jovens, escola bíblica, o tempo passou, águas rolaram, muitas coisas aconteceram, anos passaram. Um dia meu pai recebe a notícia de que aquele amigo estava doente no hospital, em estado terminal, e mandava chamar meu pai para conversar com ele. Meu pai foi visitá-lo num quarto de hospital, com 30 e poucos anos. Aquele jovem pregador, que era uma bênção, estava deitado num leito, numa cama de hospital com AIDS, num estado terminal. Havia abandonado os caminhos do Senhor, havia abandonado tudo e vivido uma vida promíscua, de bagunça. Ele teve 2 filhas, ele deixou 2 filhas lindas, deixou uma esposa. E meu pai falou que chegou ali naquele quarto de hospital e ele magro, à beira da morte ali. E eles começaram a falar de tantas coisas, dos sonhos, e ele disse: Edson, puxa, olha, podia ter sido diferente, não era para eu estar aqui neste lugar. A gente sonhou tanto, olha, a gente orava tanto, lembra de como a gente sonhava, lembra de como a gente queria mudar esse mundo. Edson, continua, Edson, fica firme, olha, eu fiz escolhas erradas na minha vida. E meu pai disse que fez uma oração ali com ele, no quarto de hospital, e ele morreu logo depois ali, 30 e poucos
poucos anos, um final que não era para ter sido daquele jeito, começou muito bem, começou correndo, começou numa velocidade alta, começou empolgado, começou querendo mudar o mundo, começou dizendo: olha, nada e ninguém vai me parar. Mas no meio do caminho permitiu que coisas entrassem no seu coração, parou, desistiu, perdeu a sua vida, perdeu o melhor de Deus. E a minha pergunta para você é o seguinte: o que te faz pensar que você não vai ser essa pessoa? O que você tem feito para não ser essa pessoa? O que você tem feito para não morrer no meio do caminho? O que você tem feito para não chegar como este homem chegou no final da vida e dizer: olha, podia ter sido diferente, eu podia ter feito escolhas diferentes? A gente nunca acha que vai ser com a gente. A gente nunca acha. A gente nunca acha que o diabo vai destruir a nossa vida. De 10, 1. De 24, 3. De 3 grandes avivalistas, 1. Temor do meu coração, o clamor da minha vida: Deus, me permita ser um destes 3, me permita ser um destes 10, me permita ser 3 destes 24, me permita, me ajuda, Espírito Santo de Deus, me ajuda a ficar de pé, me ajuda a ficar de pé, me ajuda a ficar de pé, me ajuda a fazer as escolhas certas, me ajuda todos os dias, Jesus, porque eu quero chegar lá, Deus quer que você chegue lá, Deus quer que eu e você, que a gente faça essa mesma declaração: olha, completei a carreira, eu passei por momentos difíceis, eu tropecei no meio do caminho, o diabo tentou me parar, mas eu completei, eu guardei a fé. O diabo tentou de todas as maneiras me afogar com os problemas da vida, mas ele não conseguiu roubar a minha fé. Eu tropecei, eu caí, mas eu guardei. Sabe por quê? Porque os meus olhos não estavam nas tempestades, os meus olhos não estavam na minha conta do banco, os meus olhos não estavam nas pessoas, os meus olhos não estavam no meu chefe do trabalho, os meus olhos não estavam nas circunstâncias, os meus olhos estavam em Jesus. Por isso eu não perdi a minha fé, e por isso eu completei, eu cheguei, porque a minha vida inteira, a minha caminhada inteiro, meu olho estava nele, é só nele. Se eu e você colocarmos os nossos olhos nele, é a única saída para chegarmos no final e declararmos: completei a carreira, guardei a fé, completamos. E essa é a vontade de Deus para a minha vida, essa é a vontade de Deus para a sua vida, essa é a vontade de Deus para nós. Talvez o teu começo não tenha sido tão bom, talvez você começou picando, talvez você começou de um jeito que foi não tão bom, ou talvez até terrível, mas a vontade de Deus é que você termine bem, que você cruze a linha da chegada e levante as tuas mãos e diga: consegui, cheguei, terminei, completei. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, e é possível. Plante hoje, faça algo hoje, para que você termine bem, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Você acabou de ouvir essa mensagem e eu sei que o desejo do seu coração é terminar bem, né? Todos nós queremos terminar bem. E talvez o seu questionamento seja: puxa, mas eu não comecei bem. Você olha talvez para a tua vida e você pensa: puxa, como é que eu vou terminar bem se eu comecei mal, se a minha vida está desse jeito? Mas sempre há uma oportunidade de Deus para as nossas vidas, né? Não importa como você começou, não importa como você está neste momento. Se você entregar o teu coração para Jesus, se você se arrepender, se você mudar de atitude, você pode ainda assim terminar bem. Então eu quero orar com você. Hoje é um dia de decisão. Você pode tomar a decisão hoje, né, de plantar novas sementes, para que no futuro você colha uma vida diferente e possa declarar como o apóstolo Paulo declarou, né? Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Essa é a vontade de Deus para a sua vida também. Então eu quero orar com você, tá bom? Abra o seu coração aí onde você estiver. Deus, eu oro pela vida de cada pessoa que está me assistindo, Deus, eu sei que o Senhor falou com cada uma delas, eu sei que o Senhor falou ao coração, Deus, talvez pessoas
chegaram até aqui, talvez pensem que não existe um bom futuro, talvez elas pensam que não tem como o Senhor fazer algo na vida delas, Pai, mas não importa como nós chegamos até aqui, o Senhor tem um bom futuro para todos nós, Deus, e se hoje nós escolhermos, Pai, viver para o Senhor, se hoje nós mudarmos de atitude, se hoje nós entregarmos os nossos corações para o Senhor pode mudar a nossa história, o Senhor pode nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade, Deus, eu sei que existe nova chance para muitas pessoas hoje, Deus, e que o Senhor possa fazer esta obra na vida destas pessoas, Pai, que a partir de hoje essas pessoas decidam viver uma vida diferente, Pai, para o Senhor, e que o Senhor fortaleça a vida dessas pessoas todos os dias, Pai, para que elas vivam no centro da Tua vontade, Pai, para que elas caminhem com o Senhor, para que elas possam também um dia declarar, como o apóstolo Paulo declarou, Pai, completamos essa carreira que o Senhor nos entregou, Deus. Abençoa a vida de cada um, fortaleça, em nome de Jesus. Amém.